Amém significa que assim seja. O tema desta mensagem nesta noite é: não desça da cruz. Meus irmãos e irmãs, uma das frases que Jesus mais ouviu no período da crucificação foi: desça da cruz, desça da cruz. E eu vejo, amados irmãos, que assim como Jesus foi tentado descer daquela cruz, nós também somos tentados dioturnamente, 24 horas, a descer da nossa cruz. O que é que significa descer da cruz, pastor Anderson? Descer da cruz significa abrir mão do compromisso de servir a Cristo. Descer da cruz significa deixar de fazer a vontade de Deus. Descer da cruz significa você, meu irmão, dar vazão à sua carne. Meus irmãos e irmãs, quantas são as pessoas que infelizmente têm feito isso no decorrer das suas vidas? Quantas são as pessoas que têm cedido a esta tentação de descer da cruz, de abrir mão do compromisso de servir a Cristo, de deixar de fazer a vontade de Deus, para fazer a sua vontade, para realizar aquilo que está entre mentes na sua carne. Constantemente, irmãos, eu volto a falar, nós somos desafiados, tentados a deixar a cruz de Cristo, abandonar os rudimentos do Senhor, para a satisfação do nosso ego, do nosso eu, da nossa vontade, meus irmãos e irmãs. Como eu falei aqui na introdução, uma das frases que Jesus mais ouviu naquele período da crucificação foi: ei, tu não és o Cristo, desça da cruz. E nós vemos aqui, amados irmãos, 3 grupos de pessoas naquele ato, tentando fazer Jesus abandonar a sua cruz naquele momento. Primeiro grupo de pessoas que nós vemos aqui nesse texto está no versículo 39. É a multidão, meus irmãos e irmãs. Veja bem que diz o versículo 39, que os que passavam naquele momento da crucificação, a multidão que passava vendo aquela cena, o nosso amado Cristo crucificado, diz que as pessoas que ali passavam blasfemavam de Jesus, balançavam a cabeça em sinal de negação, dizendo: olha aí. Muitos diziam, irmãos, tentando a Jesus, dizendo: tu que destrói o templo, tu que destróis o templo em 3 dias, e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Então o primeiro grupo de pessoas aqui que está desafiando, tentando a Jesus abrir mão daquele momento é a multidão, irmãos e irmãs. E eu vejo também nesses dias que há uma multidão que quer te ver longe da cruz. Há uma multidão, meus irmãos, que quer que você abra mão, que quer que você ceda, que quer que você desça a cruz. Essa multidão aqui pode ser representada pelas suas amizades. Jovens que às vezes mantêm amizade com pessoas que não servem a Deus, essas pessoas constantemente instigam e tentam fazer você descer a cruz.
às vezes é um amigo de trabalho, às vezes vai ser um amigo lá na escola. É as amizades, irmãos, que este mundo proporciona, e a multidão está dizendo: olha, por que que você é crente? Por que que você mantém a sua fidelidade a Deus? Desça da cruz. Ah, irmãos, quantas são as pessoas que às vezes ouvem a multidão falar e realmente enredam neste caminho, abandonando a sua cruz. A multidão está meneando a cabeça, a multidão está blasfemando de Jesus. Se tem uma coisa que a multidão, as pessoas lá fora odeia, é a cruz de Cristo, meus irmãos e irmãs. E há pessoas lá fora usadas pelo diabo que vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus, e às vezes não é nem lá fora, às vezes é aqui dentro. Pessoas que às vezes não estão servindo a Deus como você serve, não tem o pensamento que você tem, não tem a vida de oração que você tem, e aí eles também te instigam, eles tentam, dizendo: desça da cruz. Mas há um segundo grupo de pessoas aqui, que é simplesmente os religiosos, irmãos, representado aqui pelos sacerdotes, pelos anciãos, pelos fariseus, pelos escribas. O versículo 41 diz que da mesma maneira, presta atenção, também os príncipes dos sacerdotes, os principais sacerdotes, o grupo religioso, os escribas, os anciãos, os fariseus, escarneciam de Jesus, dizendo: se és o rei de Israel, desça da cruz e aí creremos em ti. Veja que os religiosos também estão aqui tentando Jesus, dizendo: Jesus, se é de fato o rei de Israel, se és de fato o filho de Deus, desça dessa cruz que nós creremos em ti. Aqui, irmãos, são os religiosos, e eu te digo uma coisa: a religião odeia a cruz, meus irmãos e irmãs. Nós podemos tirar isso com o tipo de evangelho que tem sido pregado hoje nas igrejas que se dizem evangélicas. Se prega tudo e de todas as coisas, meus irmãos, mas não prega o Cristo crucificado, não prega o evangelho da renúncia, não prega o evangelho do abandono do pecado, não prega, irmão, só prega facilidade, só prega vitória, só prega porta larga, só prega bênção, porque o evangelho religioso odeia a cruz de Jesus, meus irmãos. E a religião odeia a cruz do Senhor Jesus Cristo. São os religiosos aqui que estão incentivando, dizendo: Jesus, se é de fato, desça da cruz. Se é de fato o rei de Israel, desça, abandona o propósito, meus irmãos. Há pessoas que quer que você desvie do foco. Há pessoas que desejam que você se desvie, que você se afaste do compromisso de Deus, igreja do Senhor, e às vezes você não percebe. Às vezes você não tem discernimento. Mas há um terceiro grupo aqui, que também está dizendo para Jesus descer da cruz. Não somente a multidão odeia a cruz, não somente a religião odeia a cruz, mas o texto sagrado diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois salteadores. E por incrível que pareça, o texto diz no versículo 44 que o mesmo lhe lançaram também os rostos. Os salteadores que estavam crucificados com Jesus na mesma situação de condenação, eles também olhavam para Jesus e diziam: desça da cruz e aí creremos em ti. Lucas vai dizer que uns diziam: olha, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, desça dessa cruz e nós creremos em ti, Jesus. Os ladrões aqui, irmãos, representam o reino das trevas. Os ladrões aqui representam o diabo. O ladrão aqui representa Satanás, igreja.
Os ladrões aqui representam os demônios. Os demônios odeiam ver uma vida crucificada. Os demônios odeiam a cruz de Jesus. E eles também estão dizendo: Jesus, desça da cruz. O diabo vai fazer de tudo, crente, para te arrancar da cruz. O diabo vai fazer de tudo para você ser um crente carnal, um crente birrento, um crente cheio de picuinha. Porque quando você cede essa chantagem, você está abandonando a cruz, você está descendo da cruz. O diabo aqui está na boca dos religiosos. O diabo aqui está na boca da multidão. O diabo também está na boca dos malfeitores, dizendo: desça da cruz. Como eu falei, nós somos desafiados constantemente a abrir mão do nosso compromisso de Cristo, de servir a Cristo. E eu, meditando nessa palavra, eu me peguei pensando, irmãos, o que aconteceria se Jesus tivesse descido daquela cruz? O que aconteceria, amada igreja, se Jesus tivesse cedido o pedido da multidão? O que teria acontecido se Jesus tivesse cedido ao pedido dos religiosos, dos malfeitores, dizendo: vocês querem que eu abandone o compromisso que o Pai me deu? Tá certo, eu vou descer da cruz. O que teria acontecido, igreja? E eu enumerei aqui alguns fatos que poderiam acontecer se Jesus tivesse descido daquela cruz. Primeira coisa, Jesus estaria negando o seu próprio ensino, igreja. Porque no decorrer do seu ministério, mais precisamente no Evangelho de Mateus, versículo 26, 24, Jesus está ensinando o caminho da cruz para os seus discípulos. Jesus está dizendo constantemente acerca da cruz. É tanto que ele diz no versículo 24 de Mateus 16, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, se Jesus tivesse cedido à tentação e descido daquela cruz, ele estaria negando o seu próprio ensino. O que teria acontecido se Jesus tivesse descido da cruz? O mal triunfaria. O que aconteceria se Jesus tivesse descido daquela cruz? As trevas venceria, meus irmãos. O que teria acontecido se Jesus tivesse descido daquela cruz? Ninguém aqui teria paz. Você não teria paz, meu irmão. Talvez neste momento você estaria atormentado, a sua mente atormentada, você viveria uma vida de tormento. Nós não usufruía da paz do Senhor, porque quando nós convertemos, quando nós abraçamos a Jesus, uma das coisas que Ele ministra ao nosso coração é a sua maravilhosa paz, meu irmão. É tanto que ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. E Jesus disse: a minha paz não te atemorize, não temais, porque a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Se Jesus tivesse cedido a essa tentação, você não teria paz. Mas hoje, nós temos a paz de Cristo. Nós temos a paz com Deus, meu irmão. Terceiro, quarto, melhor dizendo, o que aconteceria se Jesus tivesse descido daquela cruz? Todos nós aqui estaríamos para sempre condenados ao fogo do inferno. Você estaria condenado, meu irmão, porque sem cruz não há salvação, sem cruz não há perdão, igreja. Sem cruz não há vida abundante. Sem cruz não há santificação, não há justificação. Sem a cruz só há condenação. Nós estaríamos condenados.
Mas em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há alguém aqui em Cristo Jesus nessa noite? Se há, aplauda o Senhor, porque Ele não desceu daquela cruz. O que teria acontecido, irmão, se Jesus tivesse descido daquela cruz? Você permaneceria nos seus pecados, você não seria uma nova criatura, você seria um condenado. Mas em Cristo, irmãos, toda inimizade é lançada por terra, toda dívida é cancelada naquela cruz do Calvário. É tanto que o apóstolo Paulo nos diz que não há nenhuma condenação mais. E em 1 Coríntios capítulo 5, 17 diz: portanto, nós somos agora nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo então se fez novo, meu irmão, minha irmã. Mas o que teria acontecido se Jesus tivesse descido daquela cruz? Não teríamos acesso à sala do trono de Deus. Se Jesus não tivesse descido daquela cruz, o véu ainda estaria lá, igreja, no templo. Você e eu, nós não teríamos acesso de entrar à sala do trono de Deus. Mas diz que quando Jesus estava ali naquela cruz, Ele rendeu ao seu espírito, Ele deu um grande brado dizendo: Pai, está consumado. E diz que naquele ato o véu se rasgou de duas partes, de alto a baixo, e a presença de Deus está exposta, meu irmão. Isso significa que eu e você, nós podemos adentrar a sala do trono de Deus nessa noite. Aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por causa disso. Sem cruz não há salvação. Sem cruz nós estamos perdidos eternamente. E quais são as características de alguém que tem a sua vida na cruz? E aí eu me vejo numa frase de um pastor chamado A.W. Tozer. E A.W. Tozer, ele diz 3 características de uma vida que de fato está na cruz, que não cede, que está na cruz. Ele é chantageado, ele é humilhado, ele é pisado, ele é até mesmo escarnecido, mas a cruz ele não abre mão. Primeira característica de alguém que tem a sua vida na cruz, meu irmão: primeiro, essa pessoa tem os olhos voltados para uma única direção. Deixa eu perguntar, qual é o seu foco, igreja? Para onde você tem olhado crucificado? A pessoa que de fato está crucificado com Jesus, ele só olha para o rumo, meu irmão. Ele olha para frente, ele olha para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele olha firmemente para Jesus, ele não está olhando para A, para B. O foco dele é Jesus, meu irmão. Agora, quem não está crucificado na cruz, olha para cá, crente, não perca seu foco não, irmão. Qualquer coisa tira a centralidade dele, qualquer coisa tira a atenção dela. A pessoa se deixa levar pela circunstância, qualquer coisa empurra, qualquer coisa abandona a igreja, qualquer coisa abandona o caminho da salvação, porque não está de fato crucificado com Jesus. Porque quem está crucificado para Jesus, irmãos, só tem olho para uma direção. Meu olhar não é para quem pecou, para quem deixou de pecar. O meu olhar é para Cristo, meu irmão. O escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Segunda característica, segundo a A.W. Tozer, de alguém que está com a sua vida crucificada. Essa pessoa que está crucificada, ela não pode
voltar atrás. Ela não pode abandonar a carreira. Ela não pode desistir. E veja bem que é isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, igreja. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para um alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Quantas são as pessoas fazendo isso, meu Deus do céu, nesses dias? Quantas pessoas que deviam estar mais à frente. Eu falo isso, irmãos, com pesar no coração. Quantas são as pessoas que deviam estar avançando, irmãos, colocaram a mão no arado, olharam para trás, olharam para as circunstâncias, olharam para a multidão passando, desça da cruz, olharam para os religiosos, intentam servir um evangelho sem a cruz, olharam para as afrontas, a sedição de Satanás, desça da cruz. Jesus disse: não é apto para o meu reino, não é digno do meu reino. O crucificado, irmãos, além de ter os olhos voltados para a única direção, ele não pode mais voltar atrás. Terceiro e última característica de alguém que tem a sua vida crucificada ou a sua vida na cruz: essa pessoa não tem mais plano para si. Porque se tem, ainda que tenha os planos, os seus planos estão subjugados à vontade de Jesus na cruz. E veja que é isso que Paulo diz na sua epístola, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E ele diz o quê? Já estou crucificado. Você está crucificado? Sua vida está na cruz, meu irmão. Já estou crucificado com Cristo. E aí ele encerra dizendo: é agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Significa que agora eu não tenho mais planos terrenos, e eu subjugo a minha vontade para que a vontade dEle prevaleça na minha vida. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Agora minha carne, os meus desejos, as minhas ambições foram cravadas lá na cruz do Calvário. E agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, igreja. Irmãos, como nós precisamos viver esse estágio de vida, a fim de que o nosso eu, as nossas paixões, o nosso ego, igreja, seja subjugado, pregado naquela cruz de Jesus, a fim de que vivamos como João Batista, dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Precisamos viver esta vida de tal forma que Cristo viva através da nossa vida, que Cristo cresça, que Cristo apareça nas nossas ações aqui na igreja. Falo isso, irmãos, porque há pessoas que explodem por qualquer coisinha, chateiam por qualquer coisinha, brigam por qualquer coisinha, porque não crucificou a sua carne. São crentes que predominam a carne, o eu, o ego. Mas nós estamos aprendendo aqui nessa noite, meus irmãos e irmãs, que ser cristão significa ter a nossa vida presa numa cruz. Seguir Jesus denota renúncia. Mas como eu falei, nós somos tentados a abandonar a mão da vontade de Deus na nossa vida.
E com certeza você já se pegou dizendo: pastor, a minha vontade era de descer da cruz, ir no pescoço de fulano, enrolar, se matar igual mata galinha, pastor. A carne, o eu, às vezes está tão ativo, irmãos, e nós precisamos aprender nesta noite a dizer como Paulo: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero encerrar essa mensagem falando acerca das recompensas de não descer da cruz. Deixa eu te dizer para você aqui, vale a pena, meu irmão. Vale a pena, igreja. Vale a pena ficar pendurado nessa cruz. Vale a pena ser crente. Vale a pena abrir mão da nossa vontade, meu irmão. Quais as recompensas? Primeira recompensa: a salvação eterna. Vida eterna, meu irmão. Tem recompensa maior do que essa? Que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você ser aquela pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa, ir para o inferno, crente? Que adianta você dizer: pisou no meu calo, eu piso na cabeça, vai para o inferno, crente? Não há conversão, não há transformação, não há cruz. Irmãos, não há recompensa maior nesta terra que alguém possa receber, que é a salvação, a vida eterna. E só é de fato salvo quem de fato está na cruz, igreja. A graça de Deus não nos isenta da cruz. Há uma cruz ainda a ser carregada, igreja. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Seguir para onde, Jesus? Para o Gólgota, para o Calvário, para a morte, meu irmão. Jesus nos chama para morrer, meu irmão. Quando Jesus diz: me segue, porque ele estava indo para o Gólgota, para o Calvário, e Calvário é lugar de morte. Então, quando ele está dizendo para você renunciar às suas vontades, às suas paixões, os seus desejos, e seguir a ele, tomar a cruz e segue, é porque você tem que ir para o Calvário. A sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa tem que morrer, crente. Qual a recompensa que receberemos por não descer a cruz? Isso aqui é glorioso, irmãos. Brevemente nós trocaremos a nossa cruz por uma coroa na eternidade. Quantos aqui desejam isso? Irmão, deixa eu te falar, aguenta firme. Suporta as chantagens. Suporta as tentações das multidões, do diabo. Porque brevemente, meu irmão, minha irmã, você deixará essa cruz, e o próprio Deus e Pai, com miríades de anjos, vai te coroar com a coroa de vida, uma coroa de glória, igreja. Lá no céu, para onde nós vamos, não existe mais cruz. A cruz é para ser carregada aqui. Porque quando você partir deste mundo, o Senhor mesmo te coroará. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que bem-aventurado o homem, o jovem, a mulher, a criança, que suporta a provação, suporta a cruz, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor Deus os prometeu aos que o ama. Terceira, e eu encerro aqui, terceira recompensa: nós tomaremos, irmãos, posse de coisas gloriosas na eternidade. Quanto a isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: mas como está escrito,
as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Há coisas gloriosas, irmãos, sendo preparadas para nós na eternidade. Não vale a pena, igreja, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena abrir mão da sua vontade por alguns dias, alguns anos, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena dizer não, por hoje eu não vou pecar, não vou me deixar levar. Eu encerro essa palavra com a ilustração de um pastor que eu vi recentemente. E ele pediu na igreja que todos imaginassem, presta atenção aqui, que tivessem uma dívida muito alta. Eu quero pedir para vocês, imagine que você tem uma dívida muito alta, que humanamente falando, é impossível você quitar essa dívida, meu irmão, minha irmã. Mas você também tem um credor incompassível. Você tem um credor que não tem misericórdia. Você deve ele, você não tem condição de pagar ele. E este credor é o diabo em pessoa, é um homem furioso. De repente esse homem chega, e ele bate na porta da sua casa. Quem atende? A sua mãe. Sua mãe vai lá, abre a porta. De repente aquele credor está lá cheio de fúria, impaciente, gritando com sua mãe, dizendo: cadê fulano? Fala com ele que eu vim cobrar a dívida. De repente você está no quarto, presta atenção aqui. Você ouve essa pessoa gritando, e você sai do seu quarto e se depara com este credor ali conversando com sua mãe alto, em voz alta. De repente este credor, sem misericórdia alguma, ele saca uma arma, e ele aponta para você, e ele atira sem misericórdia. E a sua mãe, ao ver essa cena, entra em frente, e ela sofre o impacto da bala, ela cai esvaecida no chão. E ali ela começa a míngua, a morrer aos poucos, aos seus pés, irmãos. De repente aquele credor olha para você e diz: a dívida está paga, você não me deve mais nada. Eu pergunto para você que aqui está nessa noite, você teria coragem de fazer uma outra dívida? Você teria coragem de fazer uma outra dívida? Irmãos, foi isso que Jesus fez por nós naquela cruz. E quando você entende isso, você para de pecar. Quando você entende que Jesus, ele passou na frente, ele tomou aquela bala, ele foi crucificado, você jamais quer abrir mão da cruz. Quando você entende isso, Jesus, ele passa a ser prioridade na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Quando você entende que Jesus, naquela cruz, ele estava ali por você, meu irmão, ele estava ali por mim. Quando você entende isso, você não quer mais viver uma vida de pecado. Quando você entende isso, você não quer mais olhar para trás. Quando você entende que foi Ele que estava ali, que era você que deveria estar ali, você não quer mais viver uma vida como o mundo lá fora vive. Mas enquanto você não compreende isso, você vai continuar na sua vida, ouvindo a palavra de Deus, entrando no ouvido e saindo no outro. Mas nessa noite, como mensageiro de Deus aqui, eu quero te convidar a você ir para a cruz, igreja. E você que está na cruz, fecha seus olhos. Uma palavra eu tenho para ti nesta noite: não desça
da cruz. Não desista. Você que ainda não se comprometeu